Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis transformado para reinar. Tema general: Génesis transformado para reinar. Mensagem 45: José sendo preparado para reinar. Mensaje 45: José siendo preparado para reinar. Gênesis 37, versículos de 1 a 2. Génesis 37 del 1 al 2. Estamos vendo a vida de Jacó. Estamos viendo la vida de Jacob. Jacó, assim que nasceu, ou melhor, desde o ventre materno, lutava pela primogenitura. Jacob, desde el vientre de su madre, luchaba por la primogenitura. E como não nasceu em primeiro lugar, ele conseguiu um dia que seu irmão vendesse o direito de primogenitura a ele. Y como no logró nacer en primer lugar, un día él logró sacar el derecho de primogenitura de su hermano. Porque Esaú, o primogênito, desprezou o direito de primogenitura e Jacó amava o direito de primogenitura. Porque Esaú, su hermano, menospreciaba ese derecho de primogenitura, pero Jacob amaba el derecho de primogenitura. Por isso Deus o amava. Por eso Dios lo amaba. Portanto, é a primeira lição, queridos irmãos e irmãs, nós devemos valorizar aquilo que tem realmente valor para Deus. Esta es la primera lección. Debemos valorar aquello que de hecho tiene valor para Dios. Jacó valorizava a bênção de Deus que vem pela primogenitura e também as promessas de Deus a Abraão. Jacob valoraba la bendición de Dios que viene por intermedio de la primogenitura y de las bendiciones de Dios dadas a Abraão. E assim, mais tarde, ele também logrou a bênção de Isaac. Y así más tarde él también logró obtener la bendición que vino de parte de Isaac. Não vamos entrar em detalhes sobre isso hoje. No vamos a entrar en detalles sobre eso ahora. E por causa dele ter logrado a bênção de seu pai, teve de fugir, porque seu irmão Esaú buscava matá-lo. Y por haber logrado la bendición de su padre, él tuvo que huir porque su hermano Esaú quería matarlo. E Jacó, que nunca saiu de casa, porque ele não era um homem de campo como era seu irmão. Y Jacob, que nunca había salido de su casa, puesto que él no era un hombre del campo como Esaú, su hermano. A Bíblia diz que ele era um homem pacato e vivia em tendas. La Biblia nos dice que él era un hombre tranquilo que vivía en tiendas. Mas por causa dessa situação, ele teve de sair de casa. Pero a causa de esa situación, él tuvo que salir de su casa. Ele pagava preço por amor ao direito de primogenitura. Él pagaba precio por amor al derecho de primogenitura. Ele valorizava a bênção de Deus. Él valoraba la bendición de Dios. E assim ele parte para uma jornada saindo de Berseba até Harã. Y por eso él parte en una jornada saliendo desde Berseba hasta Harán. Imagine alguém que nunca saiu de casa ter de fazer uma jornada relativamente longa. Imagínese alguien que nunca había salido de su casa tener que hacer una jornada que relativamente era larga. Totalmente inseguro, totalmente sem saber o que será nessa jornada. Totalmente inseguro, sin saber lo que acontecería en esta jornada. Quem daria pão para ele comer e roupa para vestir? ¿Quién le daría pan para comer y ropa para vestirse? E assim Deus lhe apareceu na primeira noite em que ele dormiu na jornada. Y así Dios se le apareció en la primera noche cuando fue a dormir en esa jornada. Isso está registrado em Gênesis 28. Isso está registrado em Gênesis capítulo 28. Ele viu uma escada posta na terra
que atingia até o céu o seu topo. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el E cielo. os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Então a primeira visão que ele teve que essa escada conectava a terra ao céu. La primera visión que él tuvo es que esta escalera conectaba la tierra al cielo. Nós sabemos que o homem foi criado por Deus, infelizmente desobedeceu a palavra de Deus. Sabemos que el hombre fue creado por Dios, pero lamentablemente él desobedeció la palabra de Dios. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer. Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios había dicho para que no lo comiera. Deus o alertava que se no dia em que comer, ele morreria. Dios le avisó que en el día que él comiera iba a morir. Mas Satanás veio em forma da serpente e enganou Eva. Pero Satanás vino en forma de serpiente y engañó a Eva. E Eva deu ao seu marido Adão, ambos desobedeceram a Deus e comeram dessa árvore. Y Eva se lo pasó a su esposo Adán, desobedecieron y ambos comieron. Por essa desobediência, Romanos 5 informa que o homem, o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de um só homem e a morte entrou pelo pecado. Y Romanos muestra que por esa desobediencia entró el pecado y luego por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. E a morte reinou sobre toda a humanidade. Y la muerte reinó sobre toda la humanidad. Deus queria que a sua vida fosse recebida pelo homem, Dios quería que su vida fuera recibida por el hombre, simbolizando pela árvore da vida. simbolizado por el árbol de la vida. E essa vida era para dominar o homem e através do homem sujeitar a terra. Esa vida era para dominar al hombre, señorear sobre el hombre y a través de eso enseñorear sobre toda la tierra. No entanto, a serpente entrou, antecipou e fez o homem cair em pecado. Sin embargo, la serpiente ingresó e hizo que el hombre cayera y así entró el pecado. Dominar el pecado. O efeito pior disso tudo é o homem ter se desconectado com Deus. Y el efecto terrible de eso fue que el hombre ha hecho con que el hombre se desconectara de Dios. Não há mais conexão do homem com o céu, No hay más conexión del hombre con el cielo, porque o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte entrou e passou para todos os homens. porque el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Mas o sonho de Jacó mostra que alguém estabeleceu novamente a conexão da terra com o céu. Pero aquí en Romanos nos muestra que alguien nuevamente restableció la conexión entre la tierra y el cielo. Em João capítulo 1 nós vemos que Cristo era essa escada Vemos en Juan capítulo 1 que Cristo es esta escalera que veio aqui à terra, tornou-se homem para restabelecer a conexão entre a terra e o céu. que Cristo vino a esa tierra, morir y restablecer esta conexión entre la tierra y el cielo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Ele crucificou o nosso velho homem contaminado por Satanás. Él crucificó nuestro viejo hombre que estava contaminado por Satanás. E em ressurreição ele estabeleceu a conexão do homem com o céu. Y él estableció la conexión nuevamente entre el cielo y la tierra. Dentre todos os homens, a Jacó foi dada essa visão. De entre todos los hombres, a Jacob se le dio esta visión. Uma escada que conectava a terra, os homens com Deus. Una escalera que conectaba los hombres con Dios. E Deus apareceu-lhe e prometeu dar-lhe a terra. Dios se le apareció y le prometió darle la tierra. E também garantiu
que estaria com ele nessa jornada, y le garantizó que estaría con él en esta jornada, até cumprir o que Deus queria cumprir em Jacó. hasta cumplir lo que Dios quería cumplir en Jacob. Por causa do coração de Jacó que valorizava o que Deus valorizava, Por causa del corazón de Jacob, que valoraba lo que Dios valoraba, Jacó se tornou alguém protegido de Deus. Jacob llegó a ser alguien protegido por Dios. Toda a sua vida está nas mãos de Deus. Toda su vida está en las manos de Dios. Você quer ser assim? ¿Quieres ser alguien así? Portanto, ame o que Deus ama. Por lo tanto, ame lo que Dios ama. Valorize o que Deus valoriza. Valore lo que Dios valora. Por isso, quando Jacó despertou do sono Por eso cuando Jacob se despertó de su sueño, e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. él dijo, de verdad, de hecho Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Temendo, dizendo: quão temível este lugar é a casa de Deus e a porta do céu. Y él dije, qué temible es este lugar, es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Ninguém disse nada sobre a casa de Deus para ele. Y nadie lo había enseñado sobre la casa de Dios a Jacob. Foi a revelação de Deus. Fue la revelación de Dios. Portanto, queridos irmãos, se nós queremos andar no caminho de Deus, precisamos que Deus apareça a nós, nos dê revelação. Por eso, si queremos andar en el camino de Dios, necesitamos que Dios se nos aparezca y nos dé revelación. Que Cristo restabeleceu a conexão do homem com Deus, Que Cristo restableció la conexión del hombre con Dios através da sua morte na cruz. a través de su muerte en la cruz. Seu sangue realizou a eterna redenção para o homem. Su sangre realizó la eterna redención para el hombre. E a sua ressurreição deu vida para o homem. Y su resurrección dio vida para el hombre. E aí Deus hoje quer edificar a sua igreja. Y Dios hoy quiere edificar su iglesia. Todos os homens que Ele redimiu, Ele quer fazê-los membros desse corpo. Y todos los hombres que Él ha redimido, Él quiere ser miembros de este cuerpo. Nós somos chamados, mas não para vivermos como indivíduos. Nosotros fuimos llamados, pero no para vivir como individuos. Deus quer uma edificação. Dios quiere una edificación. Deus quer nos edificar em casa de Deus. Dios quiere edificarnos en su casa. Por isso, Jacó, assim que acordou, viu essa visão, levantou a pedra que serviu de travesseiro para ele. Agora ele se torna coluna. Y Jacob, cuando vio esta visión, él agarró la piedra que le había servido como descanso, como almohada, y lo convirtió en columna. E ungiu o azeite significa que agora essa coluna é inaugurada pelo Espírito para começar a funcionar para Deus. Y él la ungió vertiendo aceite, indicando que a partir de aquel momento él iba a empezar a funcionar para hacer la voluntad A de Dios. esse lugar Jacó deu o nome de Betel, A ese lugar Jacob lo llamó Betel, que se chama, que quer dizer a casa de Deus. que significa la casa de Dios. Aí Jacó finaliza com um voto: Y Jacob finaliza con un voto. se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, Si Dios fuere conmigo y me guardare en esta jornada que estoy empezando, e me der pão para comer e roupa para que me vista, y Él me diere pan para comer y vestido para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Então, a primeira atitude de Jacó era ainda Cristo como travesseiro. La primera actitud de Jacob aún era Cristo como su almohada. Que Deus precisaria dar segurança para ele, dar pão para comer e roupa para vestir. Que Dios necesitaba darle seguridad, pan para comer y vestido para vestir. Então Deus será El Jacó, Y si es así, Dios será para mí el Jacob, o Deus de Jacó. el Dios de Jacob.
E aí a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Isso é uma profecia da sua vida. A segunda parte, ele começa a levantar-se como coluna para a edificação da casa de Deus. Esta es la primera parte de su vida, porque la segunda parte, Él es levantado como una columna para la casa de Dios. Por isso, hoje, Deus está chamando quem ame, né, o que Deus ama. Por eso, en ese momento, Dios está llamando a los que amen lo que Él ama. Quem valoriza o direito de primogenitura. Que aquellos que valoran el derecho de primogenitura. E quem ama a sua palavra, portanto, ama a sua bênção. Y aquellos que aman su palabra y por lo tanto aman su bendición. Deus certamente guardará você. De seguro, Dios guardará a usted. Mas Deus deseja que você seja uma coluna na casa dele. Pero Dios quiere que usted sea una columna en su casa. Deus precisa de vocês para arcarem com responsabilidade na igreja. Dios necesita de ustedes para que puedan sostener la responsabilidad en su casa, la iglesia. Deus precisa de vocês serem responsáveis para levantar a igreja e para edificar a igreja. Dios necesita de ustedes para levantar la iglesia y edificar la iglesia. Deus precisa de você para levantar mais adolescentes, a casa de adolescentes. Dios necesita de usted para levantar más adolescentes y las casas de adolescentes. Deus precisa de vocês para levantar mais jovens como capitães de tropas. Dios necesita de ustedes para levantar más jóvenes y como capitanes de tropa. Deus precisa de vocês para terem mais intendentes, para fazer logística pela operação para a edificação da casa de Dios Deus. necesita más de ustedes como levantar más intendentes para que hagan la logística para las casas de Deus adolescentes. precisa de valentes de Davi que assuma toda a administração para essas operações. Dios necesita de más valientes de David para que puedan asumir la administración, la gestión para la obra de Dios. Espero que depois dessa conferência haja muito mais colunas dispostas a assumir cargas. Yo espero que después de esta conferencia se levanten mucho más columnas dispuestos a sostener la carga. Agora eu vou ter que resumir muito porque não tenho tempo para descrever mais tudo isso. Ahora voy a tener que resumir bastante eso porque no hay más tiempo para describirlo todo. Jacó passou 20 anos na casa de Labão. Jacob pasó 20 años en la casa de Labán. Deus o colocou debaixo de mais plantador do que ele. Dios lo ha puesto bajo a alguien que era más suplantador que él. Ele pretendia trabalhar por 7 anos a Labão para casar-se com sua filha Raquel. El plan de Jacob era trabajar 7 años para Labán para lograr conseguir casarse con su hija, Raquel. Trabalhar 7 anos só por causa de uma filha e sem receber salário já é preço muito alto. Mira que trabajar 7 años para conseguir casarse con la hija, ¿verdad? Y aún sin recibir sueldo, eso ya es bastante difícil. Porque depois ele, na hora de falar para Labão, ele falou: eu não tomei sequer cabrito seu. Porque cuando él habló con Labán, él dijo: yo no he tomado ni un cabrito de usted. Durante o tempo que ele trabalhava pela filha de Labão, ele não tinha salário, não recebia nada. Durante los años que él trabajó para Labán, él no recibía sueldo, no recibía nada. E Labão, muito esperto, lhe deu, né, a filha mais velha, e para ele conseguir, a Raquel teve que trabalhar mais 7 anos. Y Labán, muy vivo, él le dio su otra hija, y Jacob, para poder entonces casarse con Raquel, tuvo que trabajar más 7 años. 14 anos trabalhando sem salário. 14 años trabajando sin sueldo. Isso que é amor. ¡Qué amor! Isso que é o preço que se paga. Ese es el precio que se paga. E aí vem a disputa para ter filhos. Ahí viene la pelea para uno tener hijos. E a filha mais velha dava mais filhos para Jacó. Y la hija mayor le daba más hijos a Jacob. A mais nova
era estéril, não conseguia dar La filho. más nueva era estéril, no podía tener hijos. Então ela deu a serva dela por mulher a Jacó para E- ter filhos em nome dela. Y ella le dio su sierva a Jacob para tener hijos en nombre de ella. E a filha mais velha viu que não podia também mais ter filhos e deu também a sua serva. Y la hija mayor, cuando vio que ya no podía tener más hijos, hizo lo mismo que ella le dio su sierva. Imagine você, nesses 14 anos, tem um Labão suplantador e tem 4 mulheres em casa. Imagínese usted, bajo un suegro suplantador y aún 4 mujeres en su casa. Brigando entre Y si. peleándose entre ellas. Essa foi a primeira fase da transformação de Jacó. Esa fue la primera etapa de transformación de Jacob. E ele então resolveu, depois de 14 anos, chegou até Labão, chega, vou ter que voltar para casa. Y después de 14 años, él se acercó a Labán y dijo, basta, tengo que volver a mi casa. Jacó, como se dissesse para ele, quem falou que eu vou liberar? Y ahí como que Labán se lo dijera, ¿y quién te Agora- dijo que te voy a soltar? Você tem que continuar trabalhando para mim. Tienes que seguir trabajando para mí. Agora me diga qual o salário seu. Ahora ya, ¿cuál es tu sueldo? E vocês sabem que Jacó inventou aquela questão de animais malhados, manchados e listrados. Y usted sabe que ahí Jacob entonces inventó aquella técnica, ¿verdad? Para que poder tener las ovejas manchadas y listradas. Não vou entrar em detalhes, Labão é mais esperto do que Jacó, Não, mandou seus filhos recolher todos os que eram manchados e listrados. Y Jacob, yo no voy a detallar mucho más, pero Labán, más experto que Jacob, mandó que sus hijos pudieran apartar a todas las ovejas que tenían esas características. Mas Deus abençoou Jacó. Pero Dios bendijo a Jacob. Não tem explicação científica, mas aqueles animais todos mais fortes, mais gordos, se tornaram listrados e manchados. No hay explicación científica para eso, pero el hecho es que los corderos, las ovejas más gordas y fuertes eran justamente las que tenían mancha y listras. Em 6 anos, Jacó se tornou um homem muito rico. Y en 6 años Jacob se volvió muy rico. Tinha animais e tinha camelos. Él tenía animales Servas, y camellos, servas siervos y servos. y siervas. E pronto, aí chegou no final dos 6 anos, ele percebeu que já está na hora de voltar para casa. Y después de los 6 años él se dio cuenta que ya había llegado el momento de volver a casa. Mas Labão não ia largá-lo, Pero Labán no iba a soltarlo. muito menos com todos os animais que ele ganhou lá. Y mucho menos con todos los animales que él había logrado ahí. Eu acho que Labão queria integrar o patrimônio, os bens de Jacó à sua casa. Creo que Labán tenía planes de integrar todos los bienes del patrimonio de Jacob a su casa. Mas o Deus de Abraão apareceu a Jacó. Pero Dios de Abraham le apareció a Jacob. Eu sou o Deus de Betel. Yo soy el Dios de Betel. Você se esqueceu daquele sonho, você se esqueceu da coluna que você levantou e ungiu. Usted se olvidó del sueño y de la columna que usted había levantado allá. Você esqueceu do voto que você fez na casa de Deus, em Betel, casa de Deus. Usted se olvidó del voto que has hecho allá en Betel por la casa de Dios. Mas eu não esqueci. Si usted se olvidó, yo no. Se um dia você fez um voto, se um dia você teve a visão e hoje você esqueceu, Deus não esquece. Si un día usted hizo un voto, un día usted tuvo la visión, ¿verdad? Y ahora se olvidó, Dios no lo olvida. Um dia Deus vai lembrar você da sua consagração e do seu voto. Un día Dios va a hacerte recordar su consagración y su voto. Então ele secretamente pegou toda a sua família e saiu da casa de Labão. Entonces de manera escondida él sacó a toda su familia y todos los bienes, salió huido de la casa de Labán. Labão seguiu até Gileade e estava pronto para lhe fazer mal. Y Labán le persiguió hasta Gilead, listo para hacerle daño. Mas ele era o protegido de Deus. Pero él era un protegido del Señor. Deus apareceu a Labão no dia anterior, não faças mal para Jacó. Então não precisa que você faça bem também.
Y Dios se le apareció y dijo, no hagas mal a Jacob, tampoco necesito que hagas el bien. E aí então, dessa forma, Labão deixou Jacó sair de lá. Y de esta manera Labán le soltó a Jacob. Ele correu risco de morrer. Él corrió riesgo de muerte. E segundo risco de morrer é o seu encontro com Esaú, seu irmão. Y segundo riesgo de muerte fue el encuentro con Esaú, su hermano. Ele armou um esquema extremamente esperto. Él arquitectó un esquema muy vivo. Mas não havia necessidade. No fim, seu irmão correu até ele, abraçou-o e beijou-o. Y ahí lo pasó o contrário, porque su hermano corrió, le abrazó y le besó. Porque depois da casa de Labão começa a segunda fase de transformação. Porque después de la casa de Labán empieza la segunda etapa de transformación. Que essa segunda etapa de transformação é composta por 3 riscos de morte. Y esa segunda etapa de transformación, en ella ocurren 3 riesgos de muerte. Pelas mãos de Labão, pelas mãos de Esaú. Por las manos de Labán, por las manos de Esaú. E finalmente pelas mãos também dos cananitas, quando seus filhos mataram todos os homens da cidade de Siquém. Y también por las manos de los cananeos, porque sus hijos de Jacob mataron a todos de Siquém. Ele pretendia permanecer em Siquém confortavelmente instalado. Ele planeava quedar-se em Siquém confortável. Mas Deus disse: volta para Betel. Pero Deus lhe dijo: vuelve a Betel. Vai para Betel. Ve a Betel. Seu negócio prosperou em Siquém? Su negocio ha prosperado en Siquém. As coisas estão boas em Siquém para você? Las cosas en Siquém están muy buenas para ti. Mas eu não estou contente. Pero yo no estoy satisfecho. Eu preciso edificar a minha casa. Yo necesito edificar mi casa. Então Deus um dia lembra você do seu voto. Un día Dios te recuerda su voto. E vamos para Betel. Vamos para Betel. Vamos edificar a casa de Deus. Vamos edificar a casa de Deus. Foi nesse lugar que ele chamou. Vou ler até para vocês, Gênesis 35. Eu hasta voy a leer para ustedes. Foi Gênesis capítulo 35. Versículo 5 diz assim: E tendo eles partido de Siquém, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. 35:5 Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Assim ele corria risco de ser dizimado pelos povos ali vizinhos, mas Deus não permitiu isso. Él estaba corriendo riesgo de que todos ellos fueran muertos por los vecinos, pero Dios no lo permitió. Assim que chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na casa de Canaã, na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Y llegó Jacob a luz, que está en tierra de Canaán, que esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. E edificou ali um altar e ao lugar chamou de El Betel. Versículo 7, edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel. Não é mais El Jacó. Ya no es más El Jacob. Não é mais Deus de Jacó. No es más Dios de Jacob. Mas é Deus da casa de Deus. Pero es Dios de la casa de Dios. A nossa visão tem que sair do individualismo para a necessidade de Deus, que é a casa de Deus. Nuestra visión tiene que salir de nuestro individualismo y avanzar hacia la edificación de la casa de Dios. Agora veja o versículo 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez reapareceu Deus e o abençoou. Y volviendo Jacob de Padán Aram, otra vez se le apareció a Jacob. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó. Versículo 10, Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu Porém, nombre Jacob, Israel será seu nome. sino Israel será tu E nombre. lhe chamou Israel. Y llamó su nombre Israel. Deus trocou o nome de Israel, Dios de Jacó. cambió el nombre de Jacob. Quando Deus trocou o nome de Abraão, Cuando Dios cambió el nombre de Abraham, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, apareceu a Abraão. el Dios Todopoderoso, El Shaddai, se le apareció a Abraham. E agora Deus trocou o nome de José.
E agora, de Jacó. y ahora Dios cambió el nombre de Jacob. E Deus, o Deus El Shaddai Todo-Poderoso também apareceu a Jacó. Y el Dios omnipotente, el Shaddai, también se le apareció. Versículo 11, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Versículo 11 también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, Eu todopoderoso. sou El Shaddai. Yo soy el Shaddai. Eu posso fazer tudo. Yo lo puedo hacer todo. Você não precisa continuar bancando espetalhão, não. Usted no tiene que seguir con sus astucias y artimañas tratando de ser el más despierto. Eu cuido de você. Yo le cuido a usted. Confia no Senhor. Confía en el Señor. Irmãos, Jacó então termina a sua segunda fase de transformação aqui em Betel. Jacob termina entonces su segunda etapa de transformación en Betel. Aí de Betel ele foi para Hebron, Y desde Betel él fue para Hebrón. versículo 27. Versículo 27. Veio Jacó e Isaac, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron. É o 35, 27. Né? 35, 27. 35, 27. Después vino Jacob a Isaac, su madre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, Onde donde peregrinaram Abraão e Isaac. habitaron Abraham e Isaac. Então ele por fim foi para Hebron, que significa comunhão. Entonces al final le fue para Hebrón, que significa comunión. Agora podemos entrar no Gênesis 37, porque o que eu falei foi o contexto. Ahora sí podemos ingresar a Génesis 37, porque esta hora yo hablé del contexto. Gênesis 37, versículo 1. Génesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Onde? ¿Dónde? Acabamos de ler. Recién lo hemos leído. Aonde? Junto a Manre, Junto a Manre, a Kiriat Arba, Kiriat Arba, que é que es Hebron. Hebrón. Ele morou no lugar onde se chama comunhão com Deus, Él vivió en un lugar que se llama comunión con Dios, que é a terra das peregrinações de seu pai. que es la tierra de las peregrinaciones de su padre. É interessante que o versículo 2 diz o quê? Es interesante que el versículo 2 dice ¿qué dice? Esta é a história de Jacó. Esta es la historia o las generaciones de Jacob. Que história é essa? ¿Qué historia es esa? Na sequência diz, tendo José 17 anos. Y ahí dice, José siendo de edad de 17 años. É a história de Jacó ou a história de José? Qué raro, ¿aquí es historia de Jacob o historia de José? Quem pode me dizer? ¿Quién puede decirme, explicar eso? É como se dissesse, esta é a história do Roberto Graner. Como si yo dijera, esta es la historia de Roberto Graner, Aí eu começo a relatar uma outra pessoa. y ahí empiezo a describir otra persona. Dá para entender, não? ¿Se puede entender? O que nós podemos entender, Lo que podemos entender, que a história de Jacó continua com José. es que la historia de Jacob sigue, se continúa con José. Ou seja, José é a continuação de Jacó. Es decir, José es la continuidad de Jacob. Agora vocês vão entender porque nós chamamos, o tema geral é Gênesis transformado para reinar. Y ahora ustedes van a comprender por qué el tema ahora es Génesis transformado para reinar. Jacó passou por duas fases de transformação. Jacob pasó por dos etapas de transformación. Finalmente ele está sendo preparado para reinar.
finalmente está sendo preparado para reinar. E José é a sua parte reinante. Y José es la parte donde él reina. E José é a continuação de Jacó, José es la continuidad de Jacob, sendo preparado para reinar. siendo preparado para reinar. Então nós vamos ler a história de José daqui para frente. De aquí en adelante vamos a leer la historia de José. Mas você tem que conectar-se com a história de Jacó. Pero debes conectarte con la historia de Jacob. E Jacó passou por duas fases de transformação. Y Jacob pasó por dos etapas de transformación. Então é por onde nós vamos começar. Y es por ahí donde vamos a empezar. Então aí chegamos ao ponto em que Jacó foi visivelmente transformado, Y llegamos a un punto donde visiblemente se ve que Jacob fue transformado. mas ainda faltava maturidade para reinar. Pero aún faltaba madurez para reinar. Você vai dizer, mas que diferença faz transformação e Y maturidade? usted me puede preguntar, pero ¿cuál es la diferencia entre madurar y ser transformado? Eu vou tentar explicar para vocês. Yo voy a intentar explicarlo. A transformação, a nossa transformação ocorre pela mudança metabólica na alma de um homem. La transformación ocurre por el cambio metabólico que pasa dentro del alma de un hombre. Não é meramente uma mudança comportamental exterior, No es solo un cambio de comportamiento exterior, mas é Deus colocando elementos de Deus em nós pero es Dios poniendo sus elementos en nosotros e removendo os nossos elementos naturais. y sacando nuestros elementos naturales. Porque depois da queda do homem, da desobediência do homem, o pecado e a morte entrou no mundo, portanto entraram no homem. Senhor Jesús, perdí aquí. Depois da desobediência Después de do la homem, desobediencia del hombre, o pecado e a morte entraram no mundo. el pecado y la muerte entraron en el mundo. Portanto, o pecado e a morte entraram no homem. Y por eso el pecado y la muerte entraron en el hombre. O homem se tornou um pecador El hombre se volvió pecador e a alma do homem foi contaminada. y el alma del hombre fue contaminada. O homem não só se tornou carnal, El hombre no solo se volvió carnal, mas o homem se tornou um velho homem. pero el hombre también se volvió un viejo hombre. Nesse velho homem tem ela é corrompida, ela está sendo corrompida cada dia pela concupiscência do engano. Y ese viejo hombre está siendo corrompido cada día por los deseos engañosos. Então o velho homem está totalmente contaminado. El viejo hombre está totalmente contaminado. Como Deus consegue nos transformar? ¿Y cómo Dios puede transformarnos? Deus precisa colocar em nós elementos novos de Deus. Dios necesita poner nuevos elementos en nosotros que son de Él, de Dios. De que maneira Deus consegue colocar os elementos de Deus em nós? ¿Cómo Dios puede poner sus elementos dentro de nosotros? Efésios capítulo 5. Amén. Efesios capítulo 5. Que diz? ¿Qué dice? Vamos lá. Efésios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Nosso Deus é santo, não é? Nuestro Dios es santo, ¿verdad? E Ele quer colocar a sua vida santa em nós. Y Él quiere poner su vida santa en nosotros. Nós estamos totalmente corrompidos e contaminados pelo pecado e pela morte. Nosotros estamos totalmente contaminados y corrompidos por el pecado y por la muerte. E corrompidos pelo velho homem, pelo engano que é o velho homem. Y también contaminados por el engaño que es el viejo hombre. Por isso, não adianta mudar meramente o comportamento do homem, um comportamento exterior. Por eso no sirve solo cambiar el comportamiento exterior. É mesmo que você fala para um macaco, né, se tornar um homem. Es lo mismo que usted le diga a un mono para que se convierta en un hombre.
macaco é macaco, homem é homem. Mono es mono y hombre es hombre. E um macaco, para um show, pode ser que ele aprenda a se comportar como homem. Para un show, quizás usted puede entrenar a un mono para que él se comporte, actúe, para que él actúe como un hombre. Ele no show mostra, come com garfo e faca. Y ahí en el show se muestra el mono comiendo con el tenedor y el cuchillo, Bem desajeitadamente, un poco así, né? desarreglado, E senta numa cadeira que y se siente en una silla, macaco não faz, cosa que mono no lo hace, com paletó, con un gravata. saco, con corbata. E então, dentro de um show, depois que ele fez a sua parte, Después del show, después que el mono hizo lo que él tenía que hacer, o tratador lhe dá uma recompensa, dá uma banana. el que le está entrenando le da una recompensa, le da un plátano. Aí ele pega a banana com o pé. Y ahí él agarra el plátano con el pie. Porque não adianta mudar exteriormente o homem, meramente uma mudança de comportamento. Porque no sirve cambiar a un hombre exteriormente, haciendo solo un cambio de comportamiento. Porque o velho homem vai ser velho homem até o fim do velho homem. Porque viejo hombre será viejo hombre hasta el fin. Deus precisa nos dar uma nova vida. Dios necesita darnos una nueva vida. Por isso Deus crucificou com Cristo o nosso velho homem. Por eso Dios crucificó con Cristo nuestro viejo E hombre. em ressurreição Ele nos deu uma nova vida em Cristo. Y en resurrección nos dio una nueva vida en Cristo. Essa nova vida em Cristo é o novo homem que Deus quer nos dar. Y ahora en Cristo somos un nuevo hombre que Dios nos quiere dar. Mas essa mudança, essa substituição, irmãos, passa pela morte e ressurreição de Pero Cristo. ese cambio, esa transformación pasa por un proceso, muerte y resurrección. E como Deus consegue transformar esse velho homem, já como- totalmente ¿Y contaminado? cómo Dios puede transformar a ese viejo hombre que está totalmente contaminado? Irmãos, o segredo é só um. El secreto es solo uno, É pela palavra. es por la palabra. Por isso eu estou dando tanta importância para dizer para vocês que a palavra tem que vir para nós como água. Por eso que estoy poniendo tanta énfasis para ustedes que la palabra debe venir como agua. Não uma água numa poça de água parada, No agua de un charco ahí estancado, mas uma água corrente, água viva. pero un agua corriente que fluye, viva. Porque essa água precisa remover essas coisas velhas de nós. Porque la palabra tiene que sacar esas cosas viejas de nosotros. As contaminações do velho homem. Las contaminaciones del viejo hombre Precisa injetar em nós a vida de Deus, a vida santa de Deus. necesita inyectar en nosotros la vida santa de Dios. Eu não tenho muito tempo, mas assim, Yo no tengo mucho tiempo ahora. eu estou pensando em preparar, quando terminar essa série de Gênesis, a última mensagem, Pero estoy preparando, pensando en compartir, que cuando esa serie de Génesis termine, en el último mensaje, um pouco daquilo que eu falei ontem de manhã para alguns irmãos, os irmãos da liderança aqui. un poco lo que yo compartí, un poco con los líderes en la comunión ayer por la mañana. Irmãos, é tão importante o rio Hermanos, da es água viva. tan importante el río de agua de vida. É esse rio fluindo, Es este río cuando fluye, não para de fluir, não pode parar de no fluir. para de fluir, no puede parar de Vai fluir. fluir para a vida eterna. Fluirá para la vida eterna. Esse fluir do rio vai fazer a obra de Deus. Este fluir del río va a ser la obra de Dios. Esse fluir do rio vai executar a vontade de Deus. Este fluir del río ejecutará la voluntad de Dios. E individualmente esse fluir do rio está fazendo o que em você e em mim? Y ese individualmente, este fluir del río, ¿qué está haciendo en usted y en mí? E que é esse fluir do rio? ¿Y qué es este fluir del río? Que é essa água corrente? ¿Qué es esta agua que corre, Irmãos, corriente? é a palavra que sai da boca de Deus. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Não é
palavra da teologia. No es la palabra de la teología. Não é uma palavra de uma doutrina. No es una palabra de una Mas doctrina. uma palavra que sai da boca de Deus. Pero es una palabra que sale de la boca de Dios. Palavra sempre nova. Palabra siempre nueva. Palavra de água corrente. Palabra de agua corriente. Deus vai nos dar essa água nova, essa água viva até chegarmos à eternidade. Dios nos dará esta agua viva, corriente, nueva hasta la eternidad. Porque essa água flui através da palavra. Porque esta agua fluye a través de la palabra. Você sabia que a palavra é um veículo? ¿Sabían ustedes que la palabra es un vehículo? Eu falei que não ia falar, mas eu estou falando. Yo dije que no iba a compartir, pero ya lo estoy hablando. Quando você, desculpe usar essa tem gente que tem medo de injeção, né? Disculpe usar ese ejemplo, porque algunos quizás tengan miedo de las inyecciones. Quando você está doente e precisa de uma injeção. Cuando uno está enfermo necesita a veces una inyección. Uma injeção tem um princípio ativo, tem um medicamento, não tem? Dentro del líquido que se va a inyectar ahí hay un medicamento, el principio activo. Geralmente está em pó. Y generalmente ese es un polvo. Como o médico consegue colocar esse pó dentro de você? ¿Cómo el médico va a lograr poner ese polvo dentro de ti? É o medicamento, é a essência. Porque esa es la esencia, el medicamento que Precisa de um veículo, não precisa de um él veículo. necesita de un vehículo. Água. Agua. Pode ser água. Puede ser agua. Também pode ser óleo. También puede ser aceite. Injeção oleosa é dolorida. Uy, las inyecciones a base de aceite duele. Dolorida, né? Então, muito. irmãos, o líquido é veículo. El líquido es vehículo. Da mesma forma, De la misma a maneira, palavra de Deus é essa água viva. La palabra de Dios es esta agua viva. Essa água viva contém o princípio ativo, Esta agua viva contiene el principio activo. contém a essência. Contiene la esencia. Que essência é? ¿Qué esencia es esta? É Deus. Es Dios. É a vida de Deus. Es la vida de Dios. A vida santa de Deus. Es la vida santa de Dios. A verdade, La verdad, santidade, santidad, justiça, justicia, né? Tudo está contido nisso. todo Contido está em Deus. contenido en esto, en Dios. O amor, El Deus é amor. Dios es amor, luz. luz. Então, na verdade, em Deus concentra tudo isso. En Dios se concentra todo esto. Elemento divino tem tudo isso. Elemento divino, en el elemento divino tiene todo eso. Mas como Deus consegue levar esse elemento divino até você? Pero ¿cómo Dios puede llevar este elemento divino hasta ti? Qual é o veículo para ¿Cuál chegar es el até você? vehículo para que llegue a É usted? a água. Es el agua. Então, o rio da água da vida é para levar os elementos divinos para o homem. Entonces, Rio de água da vida, de la vida. el río de agua de vida es para llevar todos esos elementos divinos hasta usted. Através da palavra. A través de la palabra. A palavra é o veículo. La palabra es el vehículo. Por isso, aí você vai entender aqui, Efésios 5, versículo 25. Entonces, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efesios 5:25, aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. As irmãs vão dizer amém. Y las hermanas van a decir, amén. Que o meu marido esteja ouvindo isso aqui. Ay, que mi esposo lo esté Cristo. escuchando. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Hoy que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mas não é meramente uma história romântica. Pero aquí no solo es una historia romántica. Deus deseja santificar a igreja. Dios quiere santificar a la iglesia. Porque nós viemos de um passado sujo. desculpe. Porque nosotros hemos venido de un pasado sucio. Nós viemos de um passado do pecado e da morte. Porque hemos venido de un pasado de pecado y muerte. Nós viemos de um passado de uma alma contaminada. Hemos venido de un pasado de un alma contaminada. Carne, morte e também o velho homem. Carne, muerte y también el viejo hombre.
Mas Cristo quer santificar a igreja. Pero Cristo quiere santificar a la iglesia. Como fazer para santificar a igreja? ¿Cómo hacer para santificar a la iglesia? Só tem um jeito, irmãos, é por meio do veículo que é a palavra, água, Solo hay una manera, es por medio del vehículo que es la palabra, trazendo a essência de Deus, trayendo la esencia de Dios, os elementos divinos, los elementos divinos, através de um processo metabólico, a través de un proceso de metabolismo, metabólico, substituindo os seus elementos naturais. sustituyendo esos elementos naturales. Elemento de Deus entra pela palavra. El elemento de Dios entra por medio de la palabra. E por meio dessa água remove seus elementos naturais. Y por medio de la palabra se mueve, se saca los elementos naturales. Do velho homem, da natureza pecaminosa, El viejo hombre, naturaleza pecaminosa, pouco a pouco são eliminados. poco a poco son eliminados. Pouco a pouco, irmãos, e metabolicamente a sua alma é transformada. Poco a poco y de una manera metabólica su alma es transformada. Por isso, irmão, não é meramente uma mudança de comportamento exterior. Por eso no es solo un cambio exterior de comportamiento. É o processo de santificação. Es el proceso de santificación. É o processo de transformação, Es el proceso de transformación, que é o processo de mudança metabólica. que es el proceso de cambio metabólico. O almoço que você vai comer daqui a pouco. El almuerzo que usted va a comer de aquí a un rato, Acho que já tem irmãos preocupados com o almoço. hay já, hermanos né? que ya están preocupados con el almuerzo. O almoço que você vai comer daqui a pouco Pero el almuerzo que usted comerá de aquí a un ratito vai entrar no seu corpo e vai criar novas células do seu corpo. entrará en su cuerpo y creará nuevas células en su cuerpo. E as velhas células vão ser eliminadas. Algumas das velhas células vão ser eliminadas. Y algunas de las viejas células serán eliminadas. Esse é o processo de metabolismo. Ese es el proceso de metabolismo. Depois de um certo tempo, todas as células do seu corpo são substituídas Después de un cierto tiempo, todas las células de su cuerpo son sustituidas pela dieta santa. por la dieta santa. É isso que Deus está fazendo conosco. Es esto que Dios está haciendo con nosotros. Por isso é tão importante o fluir da água viva. Por eso es tan importante fluir del agua viva. E é dessa forma que Deus executa a sua vontade. Y es de esta manera que Dios ejecuta su voluntad. A obra de Deus acontece por meio desse processo La obra de Dios ocurre por medio de este proceso, do fluir da água da del vida. fluir del agua de vida. Se alguém conseguir cortar esse suprimento, esse fluir da água, Si alguien logra interrumpir, cortar este suministro de agua de vida, a obra de Deus para. la obra de Dios se estanca. Por isso que os filisteus estão tentando parar essa água. Por eso los filisteos, los anaseos están tratando de parar ese fluir, esa agua, entupindo de os poços. tapar, están tapando los pozos, tratando de tapar Mas los nós pozos. lutamos para que essa palavra profética não pare. Pero luchamos para que esta palabra profética no pare, Porque esse fluir vai fazer a vontade de Deus. porque este fluir va a ser la voluntad de Dios. Senhor Jesus, Señor Jesús. eu estou preocupado. Como é que eu vou fazer com essa mensagem? Ahora estoy preocupado, ¿qué voy a hacer con ese mensaje? Eu não saí da minha primeira página. No salí aqui. de mi primera página. Vamos lá, vamos tentar. Vamos a avanzar, tentar. a ver. Eu falei um pouco sobre a transformação de Jacó, já chegou à segunda fase. He hablado que la transformación de Jacob ya alcanzó la segunda etapa, Mas ainda falta a maturidade. pero aún falta la madurez. Para nós entendermos um pouco melhor qual a diferença. Para que entendamos un poco mejor cuál es la diferencia ahí. E eu já disse, a transformação é feita pela mudança metabólica, pela dieta. Yo ya les expliqué que la transformación ocurre por la dieta, por el cambio metabólico, Que é ser lavado pela água da palavra. que es el lavado por el agua de la palabra. Os elementos santos de Deus vão entrando em nós. Los elementos santos de Dios van entrando en nosotros. Aquela alma de Jacó natural, pouco a Porque- pouco se tornou em Israel. Aquella alma natural de Jacob, poco a poco, se ha transformado en un Israel. Mas qual é a diferença com maturidade? Pero ¿cuál es la diferencia con madurez? Romanos 5,
Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5:2. Senhor Jesus. Senhor Jesús. É por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Irmãos, pessoalmente, nós estamos sendo transformados Hermanos, de manera personal estamos siendo transformados pelo processo de santificação, por el proceso de santificación, mudança metabólica, cambio de metabolismo, cambio metabólico. mas o objetivo final, irmãos, é Deus nos glorificar. Pero la meta final, el objetivo final es que Dios nos glorifique. Quem ouviu as mensagens dadas sobre João capítulo 17, Los que han escuchado los mensajes sobre Juan capítulo 17 vão entender do que eu estou falando. van a entender sobre lo que estoy O hablando. processo de glorificação não é apenas eu ganhar um pouco de brilho, um pouco de resplendor da glória. El proceso de glorificación no es solo que recibir un poco de brillo, de luz, de reflejo de la gloria. A glória é o próprio Deus. Gloria es Dios mismo. Deus, quando a glória de Deus desceu sobre o templo, Cuando la gloria de Dios descendió sobre el é o templo, próprio Deus descendo sobre o es templo. Dios mismo descendiendo sobre el Então, templo. Deus está nos transformando, até atingirmos um ponto que Deus quer nos colocar nele mesmo. Dios nos está transformando hasta el punto que quiere meternos en Él mismo. O desejo de Deus é nos inserir em Deus. El deseo de Dios es inserirnos en Él, en Dios. E o processo final nos inserir na glória de Deus. Es nos insertar en la gloria de Dios, el proceso final. Aí, irmãos, nós e Deus nós não conseguiremos mais separar, porque aí é a Nova Jerusalém, habitação de Deus com os homens. Ahí, hermano, nosotros y Dios ya no podemos, habrá más como separarnos. Seremos la nueva Jerusalén, la habitación mutua. Então nós estamos nos aproximando a esse processo final, Estamos glorificação. acercándonos a ese proceso final, la glorificación. Quando Cristo voltar na sua segunda vinda, os filhos de Deus vão manifestar a glória dos filhos de Deus. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, sus hijos manifestarán la gloria de Dios. E no final das contas, vamos ser inseridos em Deus. Y al final seremos insertados en Dios. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens. Y la nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres, o la habitación de Dios con los hombres. Não vou explicar mais isso porque o meu tempo já está acabando. Ya no voy a profundizar más en eso porque el tiempo ya se está acabando. Então vamos lá. Vamos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Porque as tribulações, irmãos, nos trazem transformação. sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Transformação. Transformación. Jacó passou por tribulação 20 anos nas mãos de Labão. Jacob pasó por tribulación 20 años en la mano de Labán. Isso resultou na primeira fase de transformação. Y eso ha resultado en la primera etapa de transformación. Depois, na segunda etapa de transformação, passou por 3 fases de quase morte. Y después de esa etapa pasó por otra etapa en 3 momentos de casi muerte. A segunda etapa da transformação. Es la segunda etapa de transformación. Nós precisamos das tribulações Necesitamos de las tribulaciones junto com o trabalho da lavagem de água pela palavra. junto con el trabajo de lavamiento del agua por la palabra, Pelo processo de mudança metabólica. por el proceso de cambio metabólico. Ou, vou falar dessa forma, o processo de transformação metabólica que nós estamos já recebendo, O voy a decirlo de otra forma, el proceso de transformación que ya lo estamos recibiendo, que já está acontecendo conosco ya está ocurriendo en nosotros pela lavagem de água pela palavra. por el lavamiento del agua por la palabra.
Imersão, Inmersión. inculcar a palavra, Inculcar la palabra. grito de guerra, Grito de guerra. entrar refinadamente na palavra, Entrar de manera fina en la palabra. extrair o que Deus quer falar conosco. Extraer lo que Dios quiere hablar con nosotros. Esse é o processo de santificação. Es el proceso de santificación. Mas Deus precisa de um aliado externo Pero Dios necesita de un aliado externo para nos transformar, para transformarnos. que são as tribulações, ¿Qué es? Las tribulaciones. as circunstâncias. Las circunstancias. Por isso não reclama das circunstâncias. Por eso no reclame de las circunstancias. Deus quer te transformar. Dios quiere transformarte. Deus quer te transformar uma pessoa cada vez mais útil para Ele. Dios quiere hacer de ti alguien cada vez más útil a Él. Por isso nos gloriamos nas próprias tribulações, Por eso nos gloriamos en las tribulaciones, sabendo que a tribulação produz perseverança. sabiendo que la tribulación produce perseverancia. A perseverança, irmãos, já são sinais de quase no final da transformação. La perseverancia son señales del proceso final, de casi transformación. Se você lesse a 2 Coríntios, a vida de Paulo, Si usted lee 2 de Corintios, la vida de Pablo, você vai ver que a perseverança é um dos credenciais de um apóstolo. usted va a ver que la perseverancia es una de las credenciales de un apóstol. Porque de tanto passar por tribulações, claro, o crescimento de vida com as tribulações, Porque después de pasar por ese proceso de crecimiento de vida por causa de las tribulaciones, produz perseverança. produce perseverancia. Até aqui, irmãos, é a segunda etapa da experiência de Jacó. Hasta aquí es la segunda etapa de la experiencia de Jacob. O que falta para a maturidade ¿Qué falta para la madurez? é a palavra seguinte: Es el siguiente término: experiência. experiencia. Deu para entender? ¿Entienden? Maturidade requer experiência. Madurez requiere experiencia. Passar por muitas situações Pasar por muchas situaciones. e você vê o Senhor trabalhando. Y usted va a ver el Señor trabajando. Você vê os caminhos do Senhor. Y usted va a ver los caminos del Señor. Você vê a maneira de Deus trabalhar. Usted va a ver la manera en que Dios trabaja. Você vai ganhando experiência. Y usted gana experiencia. Com a experiência você terá a maturidade. Y con la experiencia tendrás madurez. Tendo maturidade, você então tem esperança. Y alcanzando la madurez tendrás esperanza. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Y versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Essa esperança certamente está relacionada também com a segunda vinda do Senhor. Y esta esperanza de cierto por cierto, está relacionado a la segunda venida del Señor. Por que nós estamos trilhando nesse caminho? ¿Por qué estamos caminando por ese camino? Transformação, Transformación, maturidade. madurez, Tribulação, tribulación, perseverança, perseverancia, experiência, experiencia, esperança. esperanza. Porque a próxima coisa que você espera é ser inserido em Deus. Porque Glorificação. la siguiente cosa que tú esperas es ser insertado en Dios, que es la glorificación. Isso está relacionado com a segunda vinda do Senhor. Eso está relacionado con la segunda venida del Señor. Por isso, irmãos, a minha esperança ainda é de ver o Senhor vivo. Por eso, hermanos, aún mi esperanza es encontrar al Señor vivo. Mesmo que se algum de nós, se eu tardar a sua vinda, ainda dormir no Senhor, Aunque algunos de nosotros, quizás el Señor tarde su venida, podamos dormir en el Señor, mas nós vamos dormir no Senhor com esperança. pero vamos a dormir en el Señor con esperanza. Não como quem não tem esperança. No como aquello que no tiene esperanza, Porque permitimos o Senhor trabalhar em nós. porque permitiremos al Señor trabajar en nosotros. E a transformação da nossa alma inicia-se pela
renovação da nossa mente. Y la transformación de nuestra alma se inicia con la renovación de nuestra mente. Romanos 12, versículo 2, bem Romanos conhecido. 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primeiro elemento que precisa ser renovado em nós é a nossa mente. El primer elemento que necesita ser renovado en nosotros es nuestra mente. Porque quando a mente é velha ou quando a mente envelhece, Porque cuando la mente es vieja o envejece, ela passa a ser insensível à vontade de Deus. ella empieza a ser insensible a la voluntad de Dios. Se eu não renovo minha mente Si yo no renuevo mi mente na igreja, en la iglesia, sem perceber, vou estar travando a obra de Deus. sin darme cuenta, yo estaré siendo un estorbo para la obra de Porque Dios. eu me torno insensível à vontade Porque de me Deus. vuelvo insensible a la voluntad de Dios. Por isso, queridos irmãos, principalmente nós, os mais velhos. Especialmente, hermanos queridos, especialmente nosotros los mayores. Claro que o jovem precisa também renovar suas mentes. Claro que también los jóvenes necesitan renovar la mente. Para nós mantermos sempre uma mente sensível à vontade de Deus. Para que mantengamos siempre una mente sensible a la voluntad de Dios. Então vou ler de novo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por eso vuelvo a repetir, no os conforméis, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uma mente envelhecida, uma mente não renovada, Una mente não, envejecida, no renovada, não é capaz de conhecer a vontade de Deus. no tiene la capacidad de conocer la voluntad de Dios. A sua mente ainda na sua vida da igreja passada, Su mente aún en su vida de iglesia pasada, suas experiências passadas, sus experiencias pasadas, o que o Senhor fez no passado, lo que el Señor hizo en el pasado, e você ficou no passado, y usted se quedó en el pasado. você não consegue entender o que o Senhor está fazendo hoje. Usted no logra entender, captar lo que Dios está haciendo hoy. Adolescentes, Adolescentes. muito barulho. Oh, mucha bulla. Principalmente eu tenho falado para os adolescentes não colocar microfone aqui na boca. Assim. Y de manera, yo tengo enfatizado a los adolescentes que no pongan el micrófono así, muy cerca a su boca. Não precisa comer o microfone. No necesita comer el Eu micrófono. vejo os adolescentes fazendo grito de guerra, parece que está comendo o A microfone. veces yo veo a los adolescentes haciendo grito de guerra, parece que están comiendo el micrófono. Coloca o microfone mais ou menos a 7 centímetros. Ponga el micrófono más o menos 7 centímetros E distante de la boca. se possível, não pegar o sopro do seu falar. Y si posible que no agarre el soplo cuando usted Porque habla, o sopro produz um som porque el soplo produce un sonido e confunde o verbalizar. y confunde cuando usted está verbalizando E la você dicción. misturar um som natural que sai da sua boca e com o som amplificado, E fica um pouco mais agradável para ouvir. Pero si sale el sonido natural de su voz y con la amplificación, es algo agradable de ser escuchado. Porque se você põe aqui, ó, Pero si usted pone así, sai um som muito estridente, sale un sonido muy agudo, um som que perturba um pouco o nosso ouvido. que hasta molesta un poco el oído. Tem que ser um som mais agradável. Necesita ser un sonido más agradable, Tá? Aproveito então más placeroso. para ajustar esse, né? Entonces acho que aprovechen para ajustar un isso poquito tudo eso. aconteceu com Jones, né, Jones? Y eso ocurría mucho con Jones. Jones? É Ajá, você, Jones. né, que gritava assim, Usted né? que gritaba así al micrófono. Já tem um vozeirão, né? Ya tiene una voz grande, Não grave, precisa fuerte. nem de amplificador, né? Su voz no necesita amplificación. Ainda põe microfone assim Y además perto, né? pone micrófono. Mas graças ao Senhor está tudo já Pero corrigido. gracias a Dios né? está ajustado. Irmãos, é isso. Nós precisamos, irmãos,
renovar nossa mente. Es eso, hermano. Necesitamos renovar nuestra mente. O que o Senhor está fazendo hoje por meio dos adolescentes Lo que Dios está haciendo hoy por medio de los é adolescentes uma coisa que vem de Deus. es algo que viene de Dios. A energia da vida que Deus deu para a igreja. La energía de vida que Dios ha dado a la iglesia. Vamos amar tudo que o Senhor está fazendo Vamos hoje. a amar todo lo que Dios está haciendo hoy. Grito de guerra, Grito de guerra, imersão. inmersión. Ah, eu não aguento, eu não suporto. Não era assim a vida da igreja. Uno dice, yo no soporto eso. Así no era la vida de la iglesia. Irmão, procurem entender a essência. Hermanos, traten de entender la esencia. Não olha para a forma apenas. No mire solamente a la forma, Mas entenda o que o Senhor está fazendo. pero entienda lo que Dios está Então haciendo. vamos renovar nossa mente. Entonces vamos a renovar nuestra mente. Sem os adolescentes hoje com a sua energia da vida, Sin los adolescentes hoy con su energía de la vida, porque eles amam irreverentemente a palavra de Deus. porque ellos aman de una manera reverente la palabra de Dios. Eles são simples, não têm bagagem. Ellos son sencillos, no tienen equipaje Como os adultos têm muita bagagem. como los adultos que tienen mucho equipaje. Já sabe fazer muita coisa. Ya sabe hacer muchas cosas. Então não tem a simplicidade para o Espírito dar essa energia. Entonces no tienen la simplicidad del Espíritu que da esta energía. O Senhor precisa de jovens. El Señor necesita de jóvenes. Essa mensagem, na verdade, para falar só disso. La verdad, ese mensaje va a hablar solo de eso. Mas não consegui chegar lá ainda. Pero yo no alcancé a llegar. Como é que a gente faz? Que Eita Deus, hacemos? o que eu faço? Y Tadeo, ¿qué hago? Então nós precisamos começar a renovar nossa mente. Entonces necesitamos empezar a renovar nuestra mente. E em seguida, o que tem que fazer para a transformação da minha alma? En la secuencia, ¿qué necesito hacer para que mi alma Romanos sea 8. transformada? Romanos 8, Romanos 8, versículo 5 mostra Romanos 8:5 muestra o segredo. el secreto. Já que a mente renovada é a chave, Ya que la mente renovada es la clave, então tudo tem que ser a atenção que nós temos que nos voltar é para a mente. entonces el punto que tenemos que poner atención es nuestra mente. Porque a mente ele é o ponto chave para Deus poder nos transformar. Porque la mente es el punto clave para que Dios pueda transformarnos. A mente pode se inclinar ou para a carne ou para o espírito. Porque la mente puede inclinarse o a la carne o al espíritu. E faz uma diferença enorme. Y eso hace una diferencia tremenda. Por isso Deus colocou o povo de Israel antes de entrar na boa terra de Canaã diante de dois montes. Por eso, antes que el pueblo entrara a la buena tierra de Canaán, Dios los puso delante de dos montes. Pôs o povo de Israel diante do monte Gerizim e monte Ebal. Delante del monte Gerizim y Ebal. Sabe o que quer dizer isso, vocês jovens e adolescentes? ¿Saben ustedes, adolescentes y jóvenes, saben qué quiere decir esto? Por que Deus fez isso? ¿Por qué Dios lo hizo? Para mostrar Para enseñar que a sua mente que su mente estão sempre diante de uma escolha. está siempre delante de una elección. Tem sempre duas coisas para você escolher. Siempre hay dos cosas para que usted pueda elegir. É tão simples assim. Es así de sencillo. A sua mente, todo momento, tem essa escolha entre a carne e o espírito. Su mente a todo el tiempo está en constante elección. Morte, Carne o espíritu. Morte ou vida. Muerte o vida. certo? Então aqui diz assim: porque os que se inclinam para a carne pensam das coisas da carne. Porque los que se ponen, Versículo 5. versículo 5, por los que se inclinan a la carne, piensan en las cosas de la carne. Mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Pero los que se inclinan al espíritu en las cosas del espíritu. Vocês perceberam que a sua mente é uma chave, né? Não sei como é que fala, uma chave de faca, que você pode, na verdade tem só duas conexões. Você encaixa a chave de faca nessa conexão ou naquela conexão. Eso, el ejemplo aquí es como una llave eléctrica de cuchilla, ¿verdad? Donde usted se conecta para un lado, solo hay dos opciones.
ou te conectas para aqui, ou te desconectas Ou você para allá. conecta para a carne, ou você conecta O para o se espírito. conecta para la carne o se conecta para el espíritu. Quando você conecta para a carne, vai resultar em morte. Cuando usted se conecta para la carne, eso resulta en muerte. Quando você conecta para o espírito, vai resultar em Pero vida cuando se e conecta paz. para el espíritu, resulta en vida y paz. É tão simples assim. Hermanos, es tan sencillo. Todos os momentos nós temos essa escolha diante de nós. A todo momento tenemos esta elección delante de nosotros. Mas tá bom, irmão Pedro, eu entendi, tem que inclinar minha mente para o espírito então. Ah, hermano Pedro, sí, ya entendí que hay que inclinar la mente para el espíritu. Mas que é inclinar a mente para o espírito? ¿Pero qué es inclinar la mente hacia el espíritu? Na nossa geração nos foi ensinado a aprender a invocar o nome do Senhor. Nuestra generación más antigua nos fue enseñado qué es eso, cómo es eso, es invocar el nombre del Señor, No es ha- colocar la mente en el Não há espíritu. maneira melhor de colocar a mente no espírito do que invocar o nome do Senhor. Que no hay una manera mejor de inclinar la mente al espíritu que invocar el nombre del Señor. Mas eu não posso viver a vida toda só invocando e não ter conteúdo da palavra. Pero yo no puedo vivir toda la vida solo invocando el nombre del Señor, pero sin el contenido de la palabra. Então, irmãos, que é colocar minha mente no espírito? Entonces, hermano, ¿qué es poner mi mente en el espíritu? João 6,63, Jesus nos dá caminho. Juan 6:63, Jesús nos da el camino. O espírito é o que dá vida. El espíritu es el que da vida. Precisamos colocar nossa mente no espírito para receber vida. Necesitamos poner nuestra mente en el espíritu para recibir vida. A carne para nada aproveita. La carne para nada aprovecha. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Então, como inclinar a mente para o espírito? Entonces, ¿cómo inclinar la mente para el espíritu? Porque o espírito ainda é algo abstrato. Porque el espíritu aún es algo abstracto. É inclinar sua mente para as palavras que o Senhor nos fala. Es inclinar la mente a las palabras que el Señor nos habla. Outra vez, não é palavra da teologia. Otra vez, repito, no es inclinar la mente a la palabra de teología, Mas é a palavra que o Senhor nos fala. pero es la palabra que el Señor nos habla. É a palavra corrente. Es la palabra corriente que Agua corre. viva. Agua viva, Nos traz vida. que nos trae vida. Por isso, irmãos, o Senhor requer, em Deuteronômio 6, nós falamos sobre isso. Por eso el Señor dice y requiere en Deuteronomio capítulo Em 6, primeiro lugar, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. amar al Señor de toda nuestra alma, fuerza y voluntad, E ouvir atentamente as suas palavras. y oír con atención su palabra, E colocar essas palavras em prática. y poner esas palabras por obra. E essas palavras que o Senhor fala conosco devem estar no nosso coração. Y esas palabras que el Señor nos habla deben estar en nuestro corazón, Por meio de inculcar essa palavra no nosso coração. a través de inculcar esta palabra en nuestro E corazón. nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes a inculcarem a palavra no coração. Y necesitamos enseñar a nuestros jóvenes, hijos, adolescentes, aquellos, inculquen esta palabra en el corazón. Inculcar a palavra sentado em casa, nós temos que ensinar. Inculcar, sentado en casa, hay que enseñar en ese Ensinar e momento. inculcar no coração a palavra. Enseñar a inculcar en el corazón. Andando na rua, nós ensinamos. Caminando por las calles, los enseñamos. Dormindo ou acordando. Al dormir y al despertar. Todo o tempo, nossos filhos, nossos jovens precisam estar inculcando a palavra no A coração. todo tiempo nuestros hijos, nuestros jóvenes necesitan estar inculcando la palabra. Porque a palavra nos lava. Porque la palabra nos lava. Esse é o processo de transformação. Ese es el proceso de transformación. Mas Deus precisa das circunstâncias externas para cooperar nesse processo de transformação. Pero Dios necesita de las circunstancias externas para cooperar en ese proceso de transformación. Por isso, por quê? Porque o Senhor precisa
nos revelar o que realmente tem de real em nós. Porque el Señor necesita traer a la luz lo que hay de real en nosotros. Deuteronômio 8. Deuteronomio capítulo 8. Por que nós precisamos passar por essas situações, às vezes, ¿Por qué tenemos de que a veces tribulação? pasar por esas situaciones de tribulaciones? Deuteronômio 8, Deuteronomio 8, versículo 2. versículo 2. Recordar-te-ás de todo o coração pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 anos no deserto para te humilhar. Mira, 40 años en el desierto para afligirte, humillarte. O Senhor usa situações, as tribulações, Deus para nos usa. humilhar. Situaciones, circunstancias, tribulaciones para humillarnos. Porque se o Senhor não manda essa situação para nos humilhar, nós vamos ficando cada vez mais soberbo. Porque si el Señor no manda esas situaciones para humillarnos, nos volvemos cada vez más soberbios. Como se o Senhor dissesse menos, menos, menos. Como si el Señor le dijera, menos, menos. Você não é tudo isso não, você não é No, tudo isso. no menos, es para tanto, menos, menos. menos, menos. O Senhor nos humilha e nos coloca no lugar certo. El Señor nos humilla y nos pone en nuestro sitio. Quando tudo dá certo. Y cuando todo sale bien, Quando tudo que nós fazemos prospera. y cuando todo lo que hacemos prospera, Aí o nosso ego vai lá para cima. nuestro ego va para allá arriba. Aí o Senhor manda tribulação. El Señor manda tribulaciones, Abaixa um pouco, abaixa um pouco. baja, baja, É. baja, baja menos. Aí nos humilha. Y nos humilla. Irmão, isso é bom. Eso es bueno. Isso é bom para nós. Eso es bueno para É nosotros. ou não é? É bom ¿Verdad? para mim. Es bueno para mí. Certo? Para te humilhar, Para te humillar, mas o objetivo é para te provar. pero el objetivo es para probarte. Deus quer provar, Dios quiere probarte. passar por testes, Pasar por pruebas. né? E para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque se o Senhor nos manda prova de tempo em tempo, Porque si el Señor no nos prueba cada cierto tiempo, nós às vezes nos enganamos a nós mesmos. empezamos a engañarnos a nosotros mismos. Achamos que nós chegamos num estágio que nós não chegamos. Pensamos que estamos en una etapa, un nivel que no lo estamos. Né? Então, de tempo em tempo, é bom passar por essa prova. Por eso a cada tiempo es bueno pasar por estas pruebas. Versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome. Aquí el versículo 3 te humilló o afligió y te hizo tener hambre. E te sustentou com o maná que tu não conhecias. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Ni tus padres le habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Não sei se vocês estão percebendo, Não sei irmãos, nós pode nos faltar tudo, No sé si se están dando cuenta, puede faltarnos todo, mas não nos pode faltar a palavra que sai da boca de Deus. pero no puede faltarnos la palabra que sale de la boca de Dios. Não pode sair esse fluir da água viva. No puede salir ese fluir del agua viva. Esse fluir da água viva que realmente, irmãos, nos faz viver. Es este fluir de agua de vida que de hecho nos hace vivir. Isso é confirmado agora em 1 Pedro 1, 5 e 9. Eso 5 a se 9. confirma en 1 de Pedro 1, versículos 5 y 9. Eu acho que eu vou terminar por aqui, tá? Creo que voy a concluir por aquí. Tem mais de 80% na mensagem não falada. Aún falta un 80%. Mas eu acho que valeu para nós sabemos, irmãos, que o Senhor precisa nos fazer passar por provações. Pero creo que eso fue importante para que sepamos que el Señor necesita hacernos pasar por pruebas. Então vamos lá, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluia, nós temos hoje um novo nascimento que nos deu uma viva esperança. Aleluya, hoy tenemos un nuevo nacimiento que nos dio una esperanza viva. Tudo isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os Y mortos. todo eso por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Não precisamos mais viver escravizados pelo velho homem. No necesitamos más vivir esclavizados por el viejo hombre. Nós não precisamos viver mais escravizados pelo pecado e pela morte, No necesitamos más vivir esclavizados por el pecado y la muerte, pelo homem natural. por el hombre natural. Pela ressurreição de Cristo, irmão, o Senhor nos deu uma nova vida, Por la resurrección de Cristo, Él nos dio una nueva vida, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós. para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Não só Jacó era guardado por Deus, No solo Jacob era guardado por Dios. você é um guardado por Deus. Tú eres uno que es guardado por Dios. Se você ama a vontade de Deus, Si tú amas la voluntad de Dios, ama o direito de primogenitura, amas el derecho de primogenitura, Deus vai te guardar pelo poder dele. Dios te guardará por su poder. Mediante a fé, Mediante la fe, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que salvação é essa para ser revelada no último tempo? ¿Qué salvación es esta que será revelada en el tiempo postrero? É a nossa salvação completa. Es nuestra salvación completa. Quando cremos em Jesus, nosso espírito foi salvo. Cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu fue salvado. Quando Cristo voltar, nosso corpo será redimido. Cuando Cristo vuelva, nuestro cuerpo será redimido. O corpo corruptível será substituído por um corpo incorruptível. El cuerpo corruptible será sustituido por un cuerpo incorruptible. Mas a parte mais difícil para Deus nos salvar é a parte intermediária, a alma. Pero la parte más difícil para que Dios pueda salvar es la parte intermedia, que es nuestra alma. Mas quando Cristo voltar, nós esperamos ter tido já a salvação completa. Pero cuando Cristo vuelva, esperamos que ya tengamos la salvación completa. Então, hoje, o trabalho mais difícil é a transformação da nossa Por alma. eso hoy el trabajo más difícil es la transformación de nuestra alma, Que é a salvação da alma. que es la salvación del alma. Então, de um lado, pela palavra, Então, estamos crescendo, Por un lado, por la palabra estamos creciendo, mas por outro lado, nós precisamos de provações. pero por otro lado necesitamos pruebas, probación, Versículo 6. pasar por probación. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro foi muito gentil e delicado para falar, Pedro se foi- necessário. Pedro fue muy gentil, fino, a decir, si necesario. Nós vamos falar para o Pedro, não precisa ser muito gentil não, porque nós temos a necessidade grande de passarmos por várias provações. Vamos a responder a Pedro. Pedro, no tiene que ser tan fino, gentil, ¿verdad? Porque sí necesitamos pasar por muchas pruebas. Por quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, redunde, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A salvação da alma precisa das tribulações para Las- provar a nossa fé. La salvación de nuestra alma necesita las tribulaciones para que nuestra fe sea probada. Uma provação vem com um fogo forte.
una provación viene con un fuego fuerte. Assim como se apura o ouro, Así como se prueba el oro, se purifica el oro, se faz refino do ouro se faz em altíssima temperatura. el hacer con que el refino del oro se hace con alta temperatura. Quando todo metal estiver derretido, Cuando todo el metal se derrite, este líquido, as impurezas conseguem subir na superfície. las impurezas logran sumergir, estar en la Aí superficie. você vai ver, opa, essa parte não é ouro. Ahí usted va a ver, esa parte no era oro. E eu não sabia que tinha essas impurezas. Yo no lo sabía que había esas impurezas. Se não fosse por essa temperatura alta desta provação, Si no fuera por esa temperatura alta de esta probación, essas impurezas minhas não estariam sendo manifestas. estas impurezas mías no estarían siendo manifestadas. Deus não pode tirar. Dios no lo puede sacar. Graças a Deus por essa provação. Gracias a Dios por esta prueba. As impurezas subiram. Las impurezas subieron Eu consegui ver. y yo pude ver. E Deus tirou impurezas. Y Dios sacó las impurezas A fé ficou mais pura. y la fe se volvió más pura. E o valor da fé aumenta. Y el valor de la fe aumenta. O valor do ouro o valor do ouro depende da pureza do ouro. El valor del oro depende de su pureza, del O nivel de valor pureza. da sua fé depende da sua pureza. El nivel de su fe, el valor de su fe depende del nivel de su pureza. Então não rejeite as provações. Entonces no rechaces la Se aprobación. você rejeitar, você vai ficar com aquele valor baixo da fé. Si usted lo rechaza, quedará con un valor bajo de la Quanto fe. mais você passa por provações, o valor da sua fé aumenta. Mientras más pasa por tribulación, más el valor de su fe aumenta. Irmão, só de ver que Deus está fazendo isso conosco, nós temos que nos alegrar. Solo de ver que, darnos cuenta de eso, que lo que Dios está haciendo, debemos alegrarnos. Deus está me transformando a minha alma. Dios está transformando mi alma. Ele não está me deixando me enganar. Él no me está dejando que me autoengañe. Quantos homens de Deus passaram por esse mundo achando que fez grandes coisas para Deus? ¿Cuántos hombres de Dios pasaron por esa tierra viviendo y partieron de esa tierra pensando, yo hice grandes cosas E por não Dios? sabe quantas impurezas ainda permaneceram. Y no se dan cuenta de cuánta impureza aún había Irmãos, quedado en él. eu não quero me enganar. Yo no quiero engañarme a mí Eu mismo. prefiro que Deus hoje me purifique. Yo prefiero que Dios hoy me purifique. Através das provações e tribulações. A través de las pruebas y tribulaciones, Eu posso ver aqueles elementos impuros que ainda estão em mim, Eu que puedo- eu pensava que não tinha mais. yo puedo ver aquellos elementos impuros que yo pensaba que ya no los tenía, pero ahora tengo. Por isso Veo. entra esse versículo 8 que parece incompreensível. Y por eso llegamos a ese versículo 8 que parece que no se entiende. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A quienes amáis, 1 Pedro 1:8, a quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esse versículo sempre me perturbou porque parece que está fora do contexto. Ese versículo siempre me inquietaba porque parece que está fuera de contexto. Mas, irmãos, nós temos que valorizar o trabalho, a obra de Deus está fazendo em nós. Pero hermanos, tenemos que valorar la obra de Dios que Él está haciendo en nosotros. Nós não vemos a Deus, mas Deus está fazendo esse trabalho maravilhoso em nós. Nosotros no vemos a Dios, pero Él está haciendo un trabajo maravilloso en Nós nosotros. temos que amá-lo porque Ele está fazendo um trabalho transformação maravilhosa em nós. Debemos amarlo porque está haciendo un trabajo maravilloso de Por isso transformación aqui fala, en nosotros. exultais com alegria indizível e cheia de glória. Por eso aquí dice que Final do 8. dice, os alegráis, bueno, en portugués exultar es alegría extrema con gozo inefable y glorioso. Mesmo que nós ainda não alcançamos
salvação total da nossa alma. Aunque no hemos alcanzado la salvación total de nuestra alma, Mas exultamos porque o Senhor está fazendo. pero nos alegramos mucho con lo que Dios está haciendo. Você não está alegre que o Senhor está transformando você? ¿Usted no está contento que Dios te está transformando? Deus está amadurecendo Y você está haciéndote madurar para você ser útil na casa de Deus, para que usted sea útil en su casa, na edificação da casa de en la Deus. edificación de la casa de Dios. Então, tudo isso é para obter o quê? Todo eso para alcanzar ¿qué? Versículo 9. Versículo Obtendo 9. o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Essa é a parte mais difícil, Esta es la parte más difícil. que nós precisamos nunca parar, irmãos, de permitir que a água da palavra nos lave. Por eso no podemos permitir que nunca pare ese fluir del agua que nos lave y transforma. Trazendo elementos divinos até nós. Trayendo elementos divinos para nosotros. E removendo as impurezas. Y moviendo las impurezas. E ainda precisamos de circunstâncias externas. Y aún estamos de las circunstancias externas. Tribulações, provações. Tribulaciones, provaciones. Para quê? ¿Para quê? Ainda aquelas impurezas que ainda insistem, teimam em ficar. Porque aún, para que aquellas impurezas que aún están persistiendo en quedar ahí, Apareçam e sejam removidas. puedan aparecer y ser movidas. Eu vou terminar com Hebreus 4:2. Yo voy a concluir con Hebreos 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Y más cortante que toda espada de 2 filos. É a única coisa que consegue penetrar, né, até o ponto de dividir alma e espírito. Es la única cosa que logra penetrar hasta partir el alma y el espíritu. A alma e espírito são duas coisas muito próximas. El alma y el espíritu son dos cosas muy cercanas. Principalmente o lado bom da árvore, conhecimento do bem e do mal, parece ser muito espirituais. Especialmente la parte buena del árbol de la ciencia del bien y del mal, Mas- que parecen ser espirituales. Mas graças a Deus que nós temos uma forma de avaliar Pero gracias a Dios tenemos una forma de evaluarlo, se é algo da alma ou algo do espírito. para darnos cuenta si es algo del alma o del espíritu. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Essa água viva, Esta agua viva, água corrente, agua corriente, essa água é capaz de, né, dividir alma do espírito, juntas e medulas, ella es capaz de dividir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Irmãos, às vezes nem eu sei o que está aqui nos meus pensamentos e verdadeiro propósito do A coração. veces ni yo mismo sé lo que está aquí y el verdadero propósito del corazón. O coração do homem corrupto, El corazón del hombre es corrupto, extremamente corrupto, extremadamente corrupto, extremamente enganoso, extremadamente engañoso. engana até a mim. Engáñame hasta a mí mismo. Às vezes acho que estou assim, mas não é, tem coisa aqui escondidas. A veces pienso que estoy así, pero no es eso. Hay Então- cosas que están escondidas, ocultas. Graças a Deus nós temos a palavra viva. Gracias a Dios tenemos la palabra viva. A palavra é eficaz. La palabra es eficaz, Não nos permite enganar nós mesmos. que no permite que nos engañemos a nosotros Não mismos, nos permite ocultar essas coisas. que no nos permite ocultarlas. Nós queremos que o Senhor limpa tudo. Queremos que el Señor limpie todo. Se tem alguma coisa inadequada em nós, que o Senhor limpe. Si hay alguna cosa aún inadecuada en nosotros, que el Señor lo limpie. Porque eu quero ser inserido na glória de Deus. Porque quiero ser insertado en la gloria de Dios. Essas impurezas não podem ser inseridas comigo na glória de Deus. Esas impurezas no pueden ser insertadas conmigo en la gloria de Porque Dios. Deus é totalmente santo. Porque Dios es totalmente santo. Deus é a própria glória. Dios es la gloria misma. Ele precisa me transformar totalmente. Y Él tiene que transformarme totalmente. Mas tudo isso não é para eu ser
um troféu na Nova Pero Jerusalém, todo esto no es para que yo sea un trofeo en la Nueva Jerusalén, mas é para a edificação da igreja, pero es para la edificación de la para iglesia, a casa de Deus, para la casa de Dios, para o Betel. para Betel. Para isso, irmãos, isso é para o benefício das igrejas no Peru. Eso es para el beneficio de las iglesias en el Perú. Nós todos estamos sendo transformados, a nossa alma está sendo transformada. Todos estamos siendo transformados, nuestra alma está siendo transformada E a edificação se torna mais possível. y la edificación se vuelve posible. Senão seria apenas uma história de politicagem, Si no, sería solo una historia de juego político, de aparência. de apariencia. Não, nós precisamos ser de fato edificados. No, necesitamos de hecho ser edificados. E essa transformação através das provações é muito importante. Y esta transformación por medio de las pruebas es muy importante. Que o Senhor abençoe Peru. Que el Señor bendiga Perú. Que o Senhor abençoe Equador. Que el Señor bendiga Ecuador. Que o Senhor abençoe Colômbia. Que el Señor bendiga Colombia. Que esses três países se juntam Que esos tres países que se juntaron para que a casa de Deus nessa região seja edificada. para que la casa de Dios en esta región sea edificada. Amém. Jesus é o Senhor. Amén. Jesús es el Señor.